Quem encerra o nosso programa hoje é o professor e historiador Leandro Carnal, nosso convidado, inclusive, para discutir alguns temas. E eu vou começar falando, seja bem-vindo, professor Leandro. Obrigado. Começar falando de PEC 241 e a sua avaliação interessante em dizer que primeiro precisamos salvar os passageiros e depois o navio. Mas mesmo que o navio esteja à lá Titanic, meio à deriva? Na verdade, uma decisão por 20 anos é uma decisão importante. Eu vou comparar na palestra a decisão dos ingleses, majoritariamente com mais de 65 anos, que votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia. Eles não estarão aqui quando isso estiver implantado. Eu acho que quando nós decidimos debelar problemas da dívida do Estado, isso é muito bom. Eu discutiria primeiro propaganda, eu discutiria primeiro benefícios dos cartões corporativos, eu discutiria primeiro a frota do Estado, eu discutiria primeiro todas as mordomias do Estado e depois eu pensaria num projeto que congelasse gastos por um tempo específico, inclusive porque a crise pode ter começado a se extinguir. Então, quando nós decidimos congelar, mesmo que educação e saúde tenham verbas constitucionais, proporções constitucionais, isso significa que nós estamos dando ênfase total ao Titanic, que chegará vazio a Nova York. Mas nós teríamos, por exemplo, um papel importante da população que seria a fiscalização, incentivá-la a fiscalizar também melhor esses recursos, não seria importante? Na verdade, eu acho que, contraditoriamente, nós eleitores queremos um Estado enxuto, que gaste pouco, que seja leve para a nação, mas queremos que nos ampare em tudo. Então, cada vez que o Estado não está fazendo algo por mim, eu acho que o Estado deveria estar fazendo. Nós estamos discutindo, nesse momento da história do Brasil, o papel do Estado. Não apenas a discussão liberal, que é pela diminuição do Estado, ou a anarquista, que é pela eliminação do Estado, ou a marxista, que é o Estado a serviço de um projeto revolucionário e, em geral, autoritário. Mas nós estamos discutindo quais são as funcionalidades do Estado. Estamos perdendo, naturalmente, a dimensão do que vem a ser o Estado, num país que foi fundado, mantido, amparado pelo próprio Estado. O Brasil precisa discutir o que quer com este Estado pesadíssimo que cobra impostos de todo mundo, em todos os sentidos, e oferece muito pouco. Estamos discutindo a ineficácia do Estado. Eu gostaria de aproveitar o seu conhecimento e falar um pouquinho de educação, e a gente discute muito, mas vamos olhar a sua participação, por exemplo, num possível governo, vamos pensar assim, quais seriam as suas diretrizes na educação? O que o senhor priorizaria? Bem, não recebi nenhum convite, acho que é a 10ª vez que eu digo isso. Chego a achar que a imprensa tem informações que eu não tenho. Mas eu acho, em primeiro lugar, perder o sentido messiânico. Um excelente ministro da Educação, como tivemos alguns, não salva a nação. Aliás, eu acho que hoje a política não depende de uma pessoa, mas certamente seria alguém para discutir a complexidade de um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 206 milhões de habitantes, 26 estados, mais o Distrito Federal, com realidades tão distantes como escolas em áreas urbanas desenvolvidas, escolas rurais, escolas multisseriais, escolas técnicas, um país que não pode ter uma solução de gabinete. Eu não faço nenhuma profecia que um bom, mau ou médio ministro da Educação possa resolver um problema, dada a complexidade, mas tem que ser alguém muito ligada à diversidade da educação nacional. Nós temos chances de progressos em vários setores. Vou identificar que a Lei Maria da Penha, vou identificar que a criminalização do racismo, vou identificar que o endurecimento das medidas de trânsito, com o novo Código de Trânsito já não tão novo para nós, vou identificar que essas leis, essas medidas ajudam a melhorar. Para dar um exemplo concreto, em São Paulo, a simples redução da velocidade nas marginais eliminou em quase 50% o número de acidentes e de atropelamentos fatais. Logo, a lei pode ajudar muito, mas não tem nenhum sentido messiânico que uma pessoa sozinha, mesmo que cheia de ideias, possa chegar a um alto cargo e dizer agora tudo vai se solucionar. Mas eu tenho certeza que enquanto houver gente incompetente ou corrupta em cargos, aí sim não há chance nenhuma de solucionar.
Bom, há muita reclamação em relação hoje ao poder da internet e das redes sociais. A sua relação com as redes sociais é boa pelo que a gente vê. Já sofreu aqui a atuação de haters em relação às suas colocações? Sim, bastante. As pessoas têm direito a expressar a discordância. Ela é boa. As pessoas podem e devem. Eu sou uma geração que lutou para que se estabelecesse no país a liberdade de expressão. Eu era um jovem professor quando eu estava no Comistas Diretas já em 1984. Eu era um jovem professor pressionando pela implantação de uma Constituição a mais democrática possível. Nunca sofri perseguição, não sou vítima do sistema, mas a liberdade de expressão é um grande bem. Quando alguém está num outro campo, que não é crítica, está babando de ódio, está furioso, está querendo matar, essa pessoa não está falando de mim, está falando da sua dor, está falando da sua inveja, está falando da insatisfação sexual das suas opções, está falando da família que não tem, da renda que não atingiu, está falando da falta de projeção. Quando os budistas dizem que ao atirar uma brasa em alguém, eu posso atingir a pessoa e queimá-la, mas eu tenho 100% de chance de queimar a minha mão. A crítica bem construída é sempre bem-vinda. Aquelas pessoas babando, dizendo apelidos, insultando, elas não estão falando de mim, estão falando, eu me sinto sozinho, eu estou envelhecendo, eu não tenho o dinheiro que eu gostaria e detesto quem pareça ter aquilo que eu desejo. Sr. Leandro, os jovens estão lendo mais segundo uma colocação sua, mas o conteúdo que a gente percebe que eles estão lendo não é um conteúdo, vamos dizer assim, não é um conteúdo bom, não é um bom conteúdo. Né? Ler mais com um conteúdo ruim é satisfatório? Bom, há muitas complicações. Nós tínhamos um número muito pequeno de alfabetizados no passado. Esse número foi reduzido a 8 ou 9% de analfabetos totais sobre a população brasileira e um número impossível de ser medido de analfabetos funcionais. Então, muito mais gente hoje lê do ponto de vista técnico. Porém, os jovens, particularmente os jovens, passam o dia inteiro lendo nas redes sociais pequenas mensagens. Isso é um passo. Seria melhor nós termos, como há 100 anos, uma parcela de 10% da população muito bem alfabetizada, lendo romances em francês ou em inglês, e termos hoje uma parcela maior, lendo talvez coisas não tão densas ou não tão aproveitáveis. Eu queria poder juntar as duas coisas, mas o primeiro passo da integração da cidadania nós demos. Nós conseguimos estender a escola fundamental quase universalizada. Hoje o analfabetismo é resistente entre alguns adultos com mais de 60, mas diminui sistematicamente entre jovens, significando que ele deva ser mais ainda reduzido. O desafio de hoje é a interpretação, a densidade, o conhecimento do texto. Os analfabetos funcionais devem ser agora o nosso novo objeto de atenção, das pessoas que leem o que querem, ou por incompetência no processo de letramento, ou por cegueira ideológica. Não poderia deixar de tocar nessa entrevista sobre Etienne Laboissy e principalmente o discurso sobre a servidão voluntária. E aí a gente entra em alguns aspectos, porque eu ficaria um programa inteiro só para falar sobre esse tema. Em relação ao nosso país, né, dentro daquilo que a gente pode ter como uma ilusão de que estamos livres, nós temos três aspectos: o hábito, a covardia e a participação. Aonde a gente se encaixa? Bem, Etienne chamou a atenção, quando muito jovem na França, sob um regime absolutista, Etienne chamou a atenção porque é que nós cedíamos a nossa liberdade. E hoje nós não temos um governo absolutista, nós temos o império da lei, nós temos a nosso serviço habeas corpus, nós temos divisão de poderes, nós temos liberdade de escolha de profissão e de casamento. Porém, nós estamos buscando com grande intensidade outras formas de servidão. Por exemplo, não toleramos um Estado que negue a liberdade de expressão, mas damos ao Estado todas as informações de nota fiscal, onde eu estou, como criamos talvez a coleira eletrônica mais sofisticada da história, que se chama celular. É possível que o atual governo de Angela Merkel na Alemanha tenha mais informações em plena democracia alemã do que o governo de Adolf Hitler, graças à informatização do indivíduo, do cidadão tornado um programa de computador. E nós alegremente damos essas informações. Temos o hábito, voltando à tríade que você identificou, temos o hábito de obedecer. Porém, é evidente que a internet
capilarizou o conhecimento, ainda que não tenha capilarizado a formação. E com isso é muito mais difícil o controle hoje. Quando eu era professor e os alunos lutaram para abandonar o uniforme, foi uma luta deles, eles venceram. Eu estava no interior do Rio Grande do Sul e o uniforme foi abolido por pressão dos alunos. No dia seguinte, o dia da vitória e da liberdade, todos vieram de calça jeans e com a mesma camiseta de grife. Ou seja, eles criam uma unidade dada pela sociedade, não uma unidade dada pela escola. Mudaram de feitor. O chicote dói menos quando o cartão de crédito é meu do que quando ele é imposto pela lei. Se isso é melhor ou pior, certamente ditadura é pior. Certamente ditadura é pior, o que não significa que democracia seja perfeita. Brasil, né, o que a gente precisa avançar na nossa conduta. O senhor vem para Foz do Iguaçu para trazer, para falar de ética nas corporações, né, mas o indivíduo tem dificuldade hoje de falar de ética e moral e de entendê-los também, praticá-los. Como mudar? Uma das coisas que eu tenho feito, inclusive por essa excelente iniciativa do CRA do Paraná, é percorrer quase todas as grandes e médias cidades do Estado, insistindo num ponto. O grande debate ético da política foi feito, está sendo feito, envolve a justiça e envolve um debate na imprensa. Ele está em gestão para um Estado mais transparente. Porém, o que nós não descobrimos ainda é a microfísica deste poder, a ética pessoal, familiar, escolar, empresarial e a pequena ética, que é a etiqueta, que são as relações entre as pessoas. Nisso, há tudo para fazer. E o tamanho do debate político está nublando o fato de que é a primeira vez no Brasil que nós estamos, por exemplo, prendendo corruptores ativos e não apenas corruptores passivos, ou seja, empresários e não apenas políticos. Obrigada.